Diz assim, 1 Reis 1, 5 ao 10. Então Adonias, filho de Agagi, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que correram diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procede assim? Disso, ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo estavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Adonias ovelhas e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está no centro, perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, filhos dos reis, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, o profeta, e Benaía, os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Amém. Meus irmãos, ao ler esse texto, eu quero destacar o versículo 5. Se exaltou e disse: Eu reinarei. Bom, quando nós olhamos para a história dos reis, nós vamos ver então que a família de Davi seria uma família privilegiada, porque além de ter sucessores conforme promessa de Deus, sempre alguém que assentaria pós Davi. Outro detalhe, então, é que os filhos de Davi naturalmente seriam participantes do seu reino, seriam os príncipes desse reino. E aí nós podemos perceber, então, que Adonias, ele tinha tudo para si, para ser alguém de bem, alguém que poderia viver em paz, viver bem. Ele já era príncipe, tendo toda a liberdade dentro do reino. Ele também tinha tudo a seu favor, diz o texto que ele era um homem de bela aparência, era formoso. E mais, alguém livre dentro do reino. Mas isso não o contentou, não o satisfez. Ele queria, aliado ao seu desejo do coração, algo a mais. E aí nós podemos perceber, então, que esse texto trata aqui sobre perigos que rondam a vida dos jovens. Esse jovem tinha tudo para ser um homem como foi o seu pai, feliz, um homem de Deus, um homem voltado para Deus. Mas esse homem, esse jovem, quis então caminhar segundo os seus caminhos e não foi bem, como consequência, teve uma trajetória em derrotas, em fraquezas e humilhações. E aqui esse texto ele traz para mim e a você algumas orientações a mim, a você, e especificamente hoje, terceiro domingo de maio, aos jovens presbiterianos. O que esse texto trata daquilo que é negativo para com a vida cristã, aquilo que pode nos fazer afastar-se de Deus, do propósito de Deus. O que esse texto, então, nos ensina sobre os perigos que podem hoje atrapalhar o bom desenvolvimento de um cristão ou de um jovem cristão? Em primeiro lugar, nós podemos perceber é o orgulho, por não ter uma criação com limites, por não ter nada que o contrariasse, esta criação não fez bem a Adonias. Ele entendia, então, que ele podia tudo. Ele entendia, então, que não havia restrições, inclusive até a própria lei de Deus
e promessa de Deus sobre a casa de Davi não o intimidou, ao contrário, o orgulho que ia no seu coração falou muito mais alto. E aí nós podemos perceber então que diz o texto que ele se exaltou, ele encheu o seu coração, ele procurou agir como o novo rei em Israel. Ele então, com um coração cheio de orgulho e vaidade e de interesses que não eram de Deus, viveu exatamente um estilo de vida que trouxe a ele não a glória para Deus, mas sim a expressão exata do seu coração. Eu reinarei. Ele buscou, ao exaltar-se, viver de modo segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. E aí a palavra de Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 16, 18 e 19, o seguinte: a soberba precede a ruína, a altivez precede a queda, melhor é ser humilde de espírito. Certo pregador, numa conferência, esse pregador era Peter Lord, ele fez uma pergunta aos seus ouvintes, e a pergunta era o seguinte: qual era o pecado mais presente na humanidade? E por um momento houve um silêncio em todos e ninguém ousou responder, e aquele palestrante disse a seguinte palavra: olha, o grande pecado que marca a humanidade em nossos dias é exatamente isso, a falta de Deus no pensamento humano, a falta de Deus no coração do homem. E à medida que isso acontece, o Deus desaparece e o eu cresce. À medida que Deus foge da mente do homem, ele então perde espaço e o eu, portanto, toma todo o projeto da humanidade. E aí nós podemos perceber então que assim aparecem os orgulhosos, assim é que a Bíblia diz: homens julgando por sábios tornam-se loucos, baseado nos seus conceitos e nas suas ideias e nos seus próprios interesses, que não é o de Deus, caminho realizando as suas próprias vontades. A Bíblia nos exemplifica isso. Um homem chamado Uzias fez um excelente reinado sobre Judá, exaltou a Deus, mas ao final do seu reinado, aquele homem então decidiu queimar incenso, algo que só era devido aos sacerdotes. Azarias, um sacerdote, o alertou, 80 sacerdotes o alertaram, mas aquele homem não quis ouvi-los, quis seguir os seus próprios conceitos. Ele então, como consequência, ficou leproso, foi lançado do templo para fora, teve que morar afastado nos dias finais da sua vida, perdeu o seu reinado, porque só quando morria um sucessor aparecia, mas ele em vida viu seu filho Jotão reinando no seu lugar. Tudo isso por quê? Orgulho, vaidade, egoísmo, individualismo. E aí nós podemos perceber então que esse texto nos ensina que um perigo que ronda a vida de um jovem é exatamente o orgulho. Mas a Bíblia nos leva para o outro lado, positivo e importante, que agrada a Deus. É aquilo que diz o Salmo 19, quando Davi disse que a soberba, ela não me domine, e assim serei irrepreensível. Esta era a oração de Davi, este era o desejo de Davi. Ao invés de viver no perigo, viva na segurança, viva debaixo da potente mão de Deus, viva de modo humilde e assim certamente estarás em lugar seguro e firme, debaixo da graça e da mão protetora do Senhor. Segundo lugar, o outro perigo que pode rondar a vida de um jovem, o outro perigo que pode rondar a vida de um ser humano é desonrar pai e mãe. O quinto mandamento, que tem relação total com a família, diz: honrarás teu pai e tua mãe.
para teres vida dilatada sobre a face da terra que teu Deus te há de dar. Honra teu pai e tua mãe. Isso indica o quê? Indica uma responsabilidade, uma reverência para com os meus superiores, no caso os pais. E aí há de se ter respeito, há de se ter consciência que eles são os representantes de Deus. Os pais são aqueles que Deus colocou na vida dos filhos para os conduzirem e mostrarem o caminho de Deus, a vontade do Senhor, cuidarem deles. E estes, então, os inferiores, no caso os filhos, devem honrá-los, respeitá-los, reverenciá-los. Mas ao olhar para o texto, nós podemos perceber que não foi isso que Adonias fez. Adonias fez o quê? Ele não considerou os dias finais de Davi. Ainda que Davi estivesse já doente, já um pouco velho, ele, portanto, não considerou esse estágio da vida do seu pai, não o honrou na sua velhice. Segundo lugar, ele achou que Davi era alguém inútil, não valorizou a história do seu pai, não valorizou a vida do seu pai. Terceiro, não considerou também o mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe. Porque se ele tivesse de ser rei, se alguém o substituísse, deveria ser quando? Só após a morte de Davi, não em vida. E ele então tomou a seguinte atitude de desobediência, tomou uma atitude desastrosa, tomou uma atitude de desonrar em vida seu pai. Quando então alguém toma esse caminho, né, meus irmãos, a gente sabe de que não vai ser feliz e não vai ter vida longa. Quando alguém assume uma postura de rebeldia contra pai e mãe, pode ter certeza que o resultado não vai ser em nenhum momento benéfico, mas ao contrário, será sempre desastroso. E aí nós lembramos então de vários exemplos na Bíblia, e um deles que salta aos nossos olhos é o exemplo de Sansão, outro jovem que tinha tudo a seu favor. Era forte, era belo, tinha a bênção e a promessa de Deus sobre sua vida, ungido do Senhor, mas desobedeceu a seu pai e a sua mãe. Diferentemente foi o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, homem entre nós, o Deus entre os homens, que tinha toda a liberdade, tinha toda a aprovação do Pai, mas enquanto viveu como filho, orientado por José e Maria, foi alguém, ao invés de desobedecê-los, foi alguém que os honrou e viveu como um filho obediente. Isso então vem nos mostrar, meus irmãos, que essa ordem divina, honrar pai e mãe, ela não está desatualizada porque ela é a palavra de Deus. Cabe a nós, né, vivermos neste mundo, e ao viver neste mundo como homens e mulheres de Deus, como filhos, obedecer aos nossos pais, porque desta forma nós seremos instrumentos de alegria, instrumentos de orgulho, instrumentos também que glorificarão a Deus através da obediência àqueles que merecem o nosso respeito, a nossa consideração, os representantes de Deus, os nossos pais. Terceiro lugar, o terceiro perigo que esse texto nos ensina, que pode rondar a vida de um jovem, são as falsas amizades. Charles Swindoll, no seu livro Davi, é uma biografia de Davi, ele diz o seguinte: verdadeiros amigos são como árvores protetoras. Verdadeiros amigos amam em todo tempo. Na angústia se faz um irmão, conforme diz o próprio provérbio. E aí nós vemos então quem foi os amigos nesse texto de Adonias. Quem ele procurou para ser seus aliados. Quem ele procurou para ser os seus colaboradores. E aí nós vemos então que ele pegou pessoas que foram amigas do seu pai por um bom tempo. Joabe, um militar, um comandante. O outro era Zeruia, o sacerdote.
ele se alia a esses dois homens com esse objetivo de serem os seus colaboradores. E aí nós vamos ver exatamente que esses que traíram, então, agora a confiança de Davi, pessoas que foram amigas de Davi por muito tempo, nos altos, nos baixos, nas derrotas e nas vitórias, agora viram-se contra Davi, traem Davi, são desleais com Davi, são esses que ele pegam, então, para ser seus colaboradores. E aí nós vamos ver exatamente o seguinte: se eles foram desleais com Davi, por qual razão eles seriam amigos reais e fiéis para com Adonias? O que garantiria Adonias de ser uma pessoa bem acompanhada por esses que enganaram seu pai, traíram seu pai? E aí nós vamos ver exatamente o seguinte, que Adonias foi infeliz, porque ele cercou-se de pessoas que não eram fiéis. E aí nós vamos ver por que ele não se aliou a Zadok, a Benaía, que o texto diz aí, a Natã. Eles eram fiéis a seu pai, mas esses ele não se interessou. Ele procurou se aliar com pessoas que ele acreditou que seriam seus verdadeiros amigos, que na verdade não foram. Quando aclamado foi Salomão, rei, eles então se apartaram de Adonias, o deixaram. Ele se cercou por falsas amizades. A palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia também vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, as falsas amizades promoveram a Adonias, não alegrias, mas sim graves frustrações e tristezas, porque no dia da dificuldade eles deixaram, eles fugiram, eles se afastaram daquele que poderia ser um homem temente ao Senhor e não quis temer, mas seguiu seus próprios caminhos, no caso Adonias. Consciente então, meus irmãos, que amigos são necessários, nós sabemos disso, eles não podem faltar na nossa existência. Eles são companhias que Deus pode levantar para serem instrumentos do próprio Deus, então, em nossa vida. Então, para que estes sejam instrumentos de Deus, que não nos afaste do caminho do Senhor, e nem tampouco venha fazer com que fujamos do propósito de Deus, nós temos então que ter a consciência de quem são esses. Quem são esses que estão ao nosso redor? Mas uma coisa é certa, nós devemos então ter a certeza que o grande amigo que temos é Cristo. Ele é o nosso melhor amigo, ele não vai nos decepcionar e ele pode levantar pessoas que podem ser verdadeiras árvores protetoras às nossas vidas, para nos auxiliar, para nos aconselhar, para serem bálsamos, para serem bênção em nossas vidas. A grande pergunta é aqui, que o texto pode nos fazer, é a seguinte: quem são os seus amigos, jovens? Quem é o seu amigo? Com quem você está se relacionando? Quem está ao seu redor? Quem são os nossos amigos? Perigo que rondam a nossa vida, a sua vida, são aqueles que não são verdadeiros amigos, mas na primeira dificuldade pulam fora. Mas verdadeiros amigos, eles são irmãos, na dificuldade estão presentes, amam em todo o tempo aqueles que se aliam à sua vida. Quarto lugar, esse texto nos ensina uma quarta verdade: perigos que rondam a vida de um jovem é realizar um culto que Deus não seja glorificado. Ao olhar o texto aí, alguns acreditam nesse texto que quando ele usa a palavra sacrificou, imolou, acreditava-se então que ele fez sacrifícios para religiosamente glorificar a Deus.
E aí a gente entende com clareza agora porque ele levou Zeruia com ele, o sacerdote. Era para quê? Zeruia fazer os sacrifícios. Então ele queria realizar um culto, uma celebração, uma festividade onde Deus não seria exaltado, onde ele queria ser o centro do culto, onde Deus, de alguma forma e nenhuma forma, seria o dono da glória. Ao contrário, o culto que ele então estava promovendo era um culto que não foi para a glória de Deus, foi um culto que certamente Deus não aprovou nem abençoou, porque não era Deus que seria o exaltado, mas sim a vontade do poder, um coração cheio de idolatria e ambição pelo poder. Aquele culto foi um culto forjado, um culto que Deus não foi glorificado, uma celebração, que longe estava Deus dela, porque ela se compôs por uma desobediência, se compôs exatamente por um projeto humano e que não glorificava a Deus, se compôs de um ato que Deus não estava se agradando daquele serviço. E aí nós vamos ver exatamente, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Ou um agrada e a outro desagrada. O que Jesus queria nos mostrar é o seguinte, que o nosso serviço a Ele deve ser um serviço voluntário, desinteressado, concentrado naquele que é merecedor do nosso culto e da nossa adoração, que é o nosso Deus. O Senhor Jesus está nos chamando para ser verdadeiros adoradores e que prestemos a Ele um culto agradável ao Senhor. Deus nos chama para o adorar. Ele, portanto, nos ensina o caminho. Deve ser em espírito e em verdade, porque o culto é de Deus e é para Deus. Adonias, ele pecou, ele teve o seu deslize, simplesmente porque ele prestou um culto, não para Deus, mas sim para ele. Celebrar não a alegria no Senhor, mas uma alegria que vinha tão somente dos seus próprios interesses, para glorificar a si e não a Deus. Concluindo aqui nesta noite, o que esse texto nos ensina? Quais são as verdades que eu e você podemos aplicar em nossa vida? Quais são as orientações que esse texto, então, desafia a você e eu como servo do Senhor? O que esses textos chamam a você, jovem presbiteriano, a responsabilidade, a atenção e a sua consciência? Esse texto nos ensina que Deus é que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Todo esse desenrolar se deu, inclusive por uma má criação que Adonias teve, sim, mas ele sabia da vontade de Deus, que Salomão era o escolhido, então ele sabia a vontade de Deus. Ele não amou a Deus. Ele procurou realizar um projeto segundo a sua vontade, segundo o seu caminho. E aí a palavra de Deus nos diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Porque quem ama a Deus não é orgulhoso, é humilde. Quem ama a Deus obedece e honra pai e mãe. Quem ama a Deus, ele certamente vai fugir das más companhias. Quem ama a Deus vai prestar um culto que somente a Deus é devido. Um culto que deve ser prestado tão somente para a glória do Senhor. Portanto, que Deus assim abençoe os nossos jovens, abençoe os jovens presbiterianos e abençoe nossas vidas, porque esses perigos estão sempre presentes e que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, que Ele nos ajude
que Ele seja o centro do nosso coração, que nós sejamos fiéis a Ele, submissos a Ele, e assim glorificaremos e fugiremos de grandes perigos que nos podem levar à derrota, à destruição e nos afastar do santo e eterno propósito de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, meus irmãos, ainda pelos jovens presbiterianos, tá bom? Senhor Deus, obrigado por esta noite. Nós queremos, neste momento, colocar diante de Ti a vida dos nossos jovens, Senhor, que fazem parte da nossa igreja. Abençoa-os, ó Pai, a cada um na sua vida, na sua espiritualidade, na sua comunhão contigo, nas decisões que precisam tomar nas suas vidas, Senhor, que Tu os conduza, os oriente, para que eles sejam obedientes, Senhor, à Tua voz, à Sua vontade, e assim possam ser guiados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida deles e pelo compromisso que eles também têm com a Tua casa. Continue-os, ó Deus, abençoando-os assim, para que sempre estejam servindo ao Senhor e estejam dedicando as suas vidas ao Senhor para ser instrumentos do Senhor. Abençoe a Ele nos seus relacionamentos familiares, no relacionamento com os pais, no relacionamento, Senhor, também, ó Deus, no dia a dia, seja com eles, ó Pai, e os instrua, para que eles sejam, ó Deus, atentos e orientados para fazer tão somente a Tua vontade, serem luz também a essas pessoas. Usa-os, ó Pai, para ser instrumentos de glorificação do Teu nome e adorarem o Teu nome em espírito e em verdade. Dá a eles, ó Pai, a Tua bênção, a compreensão e a honra, Pai, aos seus pais, que Tu os confiaste, Senhor, para assim estarem orientando-os na sua jornada. Orienta-os, Senhor, na sua vida sentimental, profissional, familiar, seja com eles, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém.